E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, no Vasco em Família. Deixa aquele like, porque o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Família, vou começar o vídeo aí com uma notícia aí, na minha visão, que mais uma vez mostra o trabalho do Vasco. Está sendo mal feito, não está sendo um clube profissional. Por quê? Tá aí a foto aí, mais um atleta da base do Vasco, isso está lá no Instagram do Carlos Leite, da empresa do Carlos Leite. Eu não me recordo o nome, deixa eu ver aqui rapidinho. Carlos Leite Sports, tá aí. E tá aí a foto de mais um jogador do João Pedro da base do Vasco. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo, esse trabalho aí de um empresário que diversas vezes foi noticiado, que já emprestou dinheiro para o Vasco, e tem atletas no clube. Cara, não tem cabimento. Um clube profissional, um clube grande como o Vasco não pode aderir esse tipo de situação, admitir esse tipo de situação dentro do clube. Isso só atrapalha o crescimento e a imagem do Vasco. Realmente, mais uma situação aí triste, e a gente não sabe como é que esses negócios dentro do Vasco são feitos, né? A gestão Salgado aí prometeu clareza e realmente a gente não vê nada de clareza no Vasco. Família vascaína, o próximo assunto aqui a gente vai falar um pouco dessa situação aí do Vasco em relação ao nosso rival. Por quê, família? Eu quero saber de vocês, vou trazer alguns trechos aqui e colocar minha opinião em cima sobre toda essa situação que a gente vive hoje do Vasco. A gente está vivendo um abismo muito grande hoje e isso não pode acontecer. Então eu não quero falar aqui de nome. Quem é o melhor nome? Eu não quero Jorge Salgado ou Léo Enciano. Eu quero saber o melhor projeto e que pode ajudar o Vasco a diminuir e igualar com o nosso rival, com os mulambos. Por que eu tô trazendo isso aqui, família? Cara, é de indignar o seguinte. Deve ficar aqui mais perto aqui. A gente vê aí a dificuldade que o Vasco tem de captar recursos, de ter patrocinadores para o time, para o clube, perdão. E aí você se depara com uma notícia dessa aqui, pela internet, é o seguinte: Flamengo fecha com o Mercado Livre e vai receber 30 milhões até dezembro de 2022. E aí você vê a dificuldade que o Vasco tem de conseguir dinheiro. E aí salários atrasados, jogadores limitados, o time não consegue contratar um jogador, comprar um jogador há muito tempo. Se eu não me engano, o último foi o Montoya, Santiago Montoya, um colombiano. Como é que você faz times fortes? Quando você tem jogadores da base valorizados, você vende porque você precisa de dinheiro, porque sua maior receita é o futebol. Como é que se faz futebol assim? Como é que se diminui essa diferença? Como é que se iguala com eles? Eu vou passar aí, família vascaína, é o seguinte. Primeiro, um discurso do Jorge Salgado aí, se liga só. Mas de 2000 para cá, nos últimos 20 anos, a gente foi 3 vezes rebaixado. A gente era a 4ª maior cota de televisão. Dividia igualmente os grandes clubes, né? O nosso adversário, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Só para você ter uma ideia, o nosso rival hoje recebe 300 milhões. A gente recebe 100. 200 milhões que a gente recebe a menos. Vezes 5 anos, é R$1 bilhão que o Vasco recebe a menos. Você ficaria satisfeito? Então, família vascaína, os números estão na ponta da língua, né? A gente vê essa diferença aí de dinheiro, né, de um clube para o outro. E a gente vê aí mais patrocinadores chegando para um clube e não chega para o outro. E o que está errado? Não é a grandeza do clube. O Vasco é gigante. O Vasco é gigante. São essas pessoas que ali estão
que não conseguem trabalhar a imagem do clube, fazer um Vasco forte, fazer um clube vencedor, para as empresas correrem atrás do Vasco, de patrocinar o Vasco. Você vê o presidente do Vasco mandando um vídeo para um possível parceiro. Você acha que essa notícia aqui do Mercado Livre patrocinando os mulambos, foi os mulambos que correram atrás? Mercado Livre passou a perna na Amazon. E o Vasco e o Jorge Salgado correndo atrás de patrocínio. E aí, família, a gente vê também assim a postura. Eu vou passar um vídeo do Levin agora que ele fala disso. A postura é a seguinte. A gente viu o Levin, e aí tá todos os youtubers que foram lá na reunião, né, com as cartas de intenção, as cartas de intenção, os investimentos que ele ia trazer para o Vasco, e a garantia que ele deu foi o próprio patrimônio dele e de mais um parceiro aí que acredita no projeto Somamos e na força que o Vasco tem. Isso tá aí, qualquer um que não acredita, ele abriu lá a porta do escritório dele para estar conhecendo o projeto Somamos. E aí, numa entrevista no site do Globo Esporte, você vê as garantias que o Jorge Salgado deu de investimentos, né, que não chegaram. Mas você vê aqui, ó, a gente vai ter de oferecer garantias para captar esses recursos. Qual será? Estamos analisando. Provavelmente a gente vai oferecer contratos de televisão e arrecadação de sócio-torcedor. Sócio-torcedor, a gente já sabe o que aconteceu, da maneira que eles entraram aí no clube e o que gerou isso. Basicamente, essas são as duas grandes garantias que podemos oferecer. A terceira é a venda de jogador. Que jogador o Vasco vai vender agora? Que jogador? E tem mais aqui. Então você vê a diferença de postura, a diferença de acreditar na marca. Melhor do que eu, escuta o Levin falando. Não. O Vasco é gigante. O Vasco é enorme. E nós temos que assumir de vez por todas um mindset vencedor. Infelizmente, nós temos um mindset que se acomodou no Vasco, de um Vasco vítima das circunstâncias, vítima dos fatos, pobre coitadinho. Que isso? Nós somos o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós somos 4 vezes campeões brasileiros, nós temos títulos sul-americanos, nós temos títulos continentais. Então, nós temos que honrar a nossa história, as nossas glórias, em primeiro lugar, entendendo quem somos e quanto somos grandes e gigantes. Então, é inaceitável a gente ter uma captação financeira no Vasco com essa marca, do tamanho que ela é, da maneira como ela insiste em ser feita, dessa maneira caseira. Caseira. Então, família vascaína, esse é o discurso. Esse é o discurso. O Vasco é gigante. Não dá para a gente aceitar o momento que a gente vive. Não dá para aceitar essa discrepância toda aí que o Vasco tem dos mulambos hoje. Não dá para aceitar. E aí não é um nome que vai salvar. Não é o Jorge Salgado ou o Levin. É o que eles trabalharam para fazer pelo Vasco. É o projeto. Coloca o projeto na mesa e que pode mudar isso tudo aí. É isso que tem que fazer. Então eu mostrei aqui para vocês o discurso do Jorge Salgado, da garantias do próprio clube. Hoje o Vasco tá todo... não tem cota de televisão que provavelmente já usou. O sócio-torcedor hoje não acredita nessa gestão. Então quais garantias que o Vasco tem para conseguir recursos? Hoje nenhuma. Só sai notícia ruim lá de dentro. O Vasco não tem resultados esportivos que possam mostrar aqui, ó, patrocina a gente, toma em evidência. Estamos na televisão o tempo todo. Não tem. Então, qual é o projeto? Qual é o projeto do Jorge Salgado? Qual é o projeto do Levin? O que pode fazer a diferença? Eu fico com esse discurso aqui. Galera, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Fazer o Vasco ser campeão da porra toda. Campeão da porra toda. Quero amassar o rival. Porra, estamos trabalhando pra isso, porra. Essa porra dessa imprensa falar que o rival tem gestão. Vamos ver o que é gestão de verdade.
amassar, humilhar, ganhar a porra toda. Era isso que eu queria, como eu quero, o que eu quero.